Olá meus amigos, meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, depois do último vídeo, durante esta semana, eu fiquei bastante pensativa. Eu fiz muitas perguntas a Deus. Porquê? Deus, o que é que se passa conosco, com a tua igreja, com os cristãos? Porquê que há tanta falta de amor entre nós? Porquê que há tanto esta necessidade de mostrar que é melhor, que pode mais, que sabe mais? Porquê que não há uma junção entre nós? Ao invés disso, parece que há cada vez mais e mais briga, mais e mais separação. E esta semana foi mesmo uma semana em que eu fiquei bastante pensativa e fiz muitas perguntas a Deus. Eu já sabia que há, não sei porquê, uma rivalidade entre nós cristãos. Eu não consigo compreender, mas eu preciso dizer, aqui na Alemanha não se vê muito isso. Não. Não sei se é um problema, se é uma mentalidade de cultura, né? De querer mostrar que eu tenho mais dons, eu posso mais, eu sou mais profeta do que o outro. Aqui na Alemanha, talvez por as pessoas não, pela cultura não ser assim uma que há muitos alemães que acreditam nos dons e na profecia, não é? Mas não é nada que as pessoas procurem assim com um extremo querer. Por isso eu acho que as pessoas amam-se mais, as pessoas têm mais compaixão com as outras. Quando nós vemos que um caiu ou que um está a cair, então vamos lá, exortamos. Sim, nós exortamos porque isto faz parte desta caminhada com Deus. Isto faz parte da nossa responsabilidade para com os outros irmãos, né? Exortar, mostrar o caminho certo, dizer, anda, levanta-te, isto não está a ser bom para ti. E o cristianismo aqui, eu preciso dizer, é bem diferente do que eu vejo, pelo menos atrás da câmara, atrás do meu telemóvel, né? Pelo YouTube. Eu acredito sim que haja outros tipos também de cristãos, porque eu assisto canais também, né, de verdadeiros cristãos que ajudam a pessoa, que mostram a pessoa o caminho certo, que mostram a pessoa que apesar de nós termos aceito a Jesus, de nós nos podermos denominar santos, nós ainda não somos 100% santos, santificados, e nós podemos cair, nós podemos pecar, mas nós temos que nos arrepender, nos levantar e continuar. Eu assisto canais do Brasil com pastores brasileiros ou missionários brasileiros que mostram esse evangelho do arrependimento, da santificação, né? De não ter que apontar o dedo para o outro e não ter que se achar melhor. Pois é, e este foi então o meu pensamento durante esta semana, foram as minhas perguntas a Deus durante esta semana, e Ele me levou então ao dia, ou melhor, à noite em que Jesus me libertou. Nesta noite eu tive um sonho, este testemunho já está no canal, por isso eu não vou contá-lo novamente em pormenores, vou simplesmente contar a parte mais importante. Na noite em que Jesus me libertou, eu sonhei que eu estava numa casa, numa sala grande, com muitas pessoas lá dentro, e muitas pessoas estavam doentes, estavam caídas, estavam feridas, e havia uma que estava quase morta. E eu estava lá a ver aquelas pessoas e eu queria
buscar ajuda, eu não sabia onde ir buscar ajuda, eu só via aquelas pessoas todas doentes e feridas e eu pensava, eu preciso de ir buscar ajuda, eu tenho que ir buscar ajuda para estas pessoas. E foi então que uma destas pessoas que estava doente vomitou para cima de mim, eu fiquei suja, então fui à procura de água para me lavar e enquanto eu me lavava, foi aí que eu ouvi uma voz que me libertou, que me dizia que eu estava liberta naquela noite, eu estava livre de tudo aquilo que me prendia, dos meus medos, da minha vergonha, de tudo aquilo que me prendia. Eu estava liberta a partir daquela noite. Eu acordei, este testemunho depois tem algo mais para contar, que eu não vou contar agora, porque já está o testemunho aqui no canal, não é? Mas prontos, foi para este sonho, para esta visão neste sonho, em que Deus me conduziu. E aí eu pude ver que aquelas pessoas que eu vi na noite em que Jesus me libertou, era simplesmente a igreja de Deus. Pessoas que estão caídas, pessoas que estão feridas e outras já estão quase mortas na sua fé, mortas espiritualmente falando, mas talvez para não querer dar a torcer que a pessoa precisa de ajuda, continua a fazer-se de forte, não é? E outras acabam por desistir no meio do caminho. E quando Deus me levou para este sonho, então eu perguntei a Deus, mas porquê? Porquê que isto acontece? Porque há pessoas que quando nós ouvimos falar do Evangelho da cruz, do arrependimento, de tudo o que faz parte da Bíblia, nós conseguimos sentir a presença de Jesus, ainda que seja numa exortação, nós conseguimos sentir a presença, o amor de Jesus. Mas há outras pessoas que parece que estão contaminadas com ódio, com a vontade de se querer fazer de grande, de mostrar-se melhor. Há pessoas que quando nós ouvimos falar de Jesus, eu pelo menos, há canais que quando eu começo a ouvir, eu penso, se essa pessoa não estivesse a dizer que é cristã, eu nem acreditaria, por causa da maneira como elas falam, por causa das palavras eu nem sei como dizer, mas prontos. E eu perguntei a Deus, mas porquê que há esta diferença entre nós? Porquê que ninguém é igual ao outro? Cada um é diferente, não é? Mas há uma extrema diferença. E então, há 2 dias atrás, enquanto eu dormia, eu tive um sonho em que eu vi, meus amigos, eu estava um bocado afastada e eu via que uma pessoa falava tipo no meio de alguém e havia outras pessoas a olhar, a ouvir esta pessoa. E a pessoa que estava a falar, de repente, aonde ela estava, na parte de baixo, começou tipo que um buraco, abriu assim um pequeno buraco e de lá começou a sair uma água suja de lá. Uma água suja que começou a vir cada vez mais e mais água e de repente aquela pessoa saiu do sítio onde ela estava e aonde ela estava veio assim tipo um vulcão de água suja, bem para cima, assim, bem alto, bem forte, mas de uma água muito suja. E depois aquela água desceu novamente, salpicou as pessoas que estavam lá a ouvir aquela pessoa, e aquela pessoa também ficou lá
toda suja, e aquela água ficou no chão, e era uma água muito suja, onde haviam animais mortos, haviam ratos mortos, haviam sapos mortos. Era uma água bastante castanha e extremamente suja. E eu fiquei lá a ver como as pessoas, umas ficaram todas sujas, outras ficaram um pouco mais, umas desviavam-se, e ficou assim tipo que uma confusão. E foi então quando eu acordei e eu, então, né, na minha oração e no meu devocional, então foi quando eu recebi uma palavra do Espírito Santo que me disse: nem todas as pessoas vão buscar água na fonte certa. Por isso, meus amigos, é muito importante nós termos atenção aonde é que nós estamos a ir buscar a nossa água, aonde é que nós estamos a ir buscar a palavra de Deus. É muito importante nós termos sabedoria, espírito de discernimento, porque senão nós vamos ficar contaminados. Se tu beberes uma água suja, se tu beberes uma água estragada com animais mortos, tu vais ficar doente, tu vais ficar poluída. E há muita gente que está doente, que está poluída, que está morta espiritualmente e que continua a querer deitar, a querer brotar da água viva, mas não há água viva, porque elas não vão buscar a água na fonte certa. A fonte certa é Jesus, a fonte certa é a Bíblia, a fonte certa são pessoas, são pastores, são missionários que falam a palavra de Deus conforme é a palavra de Deus. Não é preciso ter muito mistério, não é preciso ter muita língua estranha, não é preciso ter muito barulho, muita experiência espiritual. Não, é simplesmente a palavra de Deus, exatamente como está escrito na Bíblia. Só que há pessoas que ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus simplesmente começa a ser um bocado aborrecido, e elas vão à procura de emoção, elas vão à procura de sentimentos, de arrepios, não é? E isto, infelizmente, é o que mais há neste momento para oferecer, principalmente no YouTube. Qualquer pessoa se intitula pastor, qualquer pessoa se intitula profeta, e muitos não têm sabedoria, não têm discernimento espiritual, ou simplesmente não têm vontade de ler a Bíblia para saber o que é que está lá escrito, e dizem amém, mas nem reparam que elas estão a ficar sujas, contaminadas, doentes, estão a morrer cada vez mais espiritualmente falando. E não só. Pois é, amigos, pois é. Jesus Cristo disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba da água viva. Jesus é a água viva. Jesus é aquele que nos dá vida, e vida com abundância. E quando nós bebermos da fonte certa, da fonte dele, então vai brotar água viva em nós também. E nós vamos poder transmitir, vamos poder dar vida às outras pessoas. E eu espero mesmo que as pessoas comecem a ter mais sabedoria, para ver, para identificar, para discernir qual é a fonte, em que fonte é que elas estão a ir buscar as suas águas. Eu vejo às vezes canais que não é preciso muito discernimento espiritual, não, mas canais que não são cristãos, que se denominam cristãos, mas que se vê
pelo que está a ser dito, que não é cristão, aquilo não é cristão. Mas ainda assim há pessoas que pedem oração a estas pessoas, não é? Ora por mim, ora para a minha casa, ora para a minha vida, ora para a minha família. Amiga, tu podes orar por ti. Tu podes orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. O Senhor sabe aquilo que tu queres, aquilo que tu precisas. E ainda que tu estejas cansada, porque há momentos, eu sei, há momentos que nós não conseguimos, que nós estamos fracos, que nós precisamos que alguém ore por nós. Mas então faz um favor a ti mesma. Vai pedir oração a uma pessoa que está a buscar a água na fonte certa, que vai te abençoar com a sua oração. Não vais para uma água, não vais para uma fonte em que a água está suja, em que está tudo poluído, em que a água está parada, em que já não há vida, porque isto não te vai trazer vida. Então, cuidado para quem tu pedes oração, cuidado para os canais que tu assistes, cuidado para que palavra é que tu dizes, é que tu escreves amém. Nem todas as experiências espirituais, por mais arrepiantes que elas sejam, nem todas as experiências espirituais são verdadeiras ou são de Deus. E é preciso nós termos sabedoria e discernimento para reconhecer, para ver quando algo vem de Deus ou não. Então, não deixes de procurar água, de ir buscar a água na fonte certa, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, é Jesus. E assim tu vais ter vida e vida em abundância para ti e para todos os outros que estejam ao teu lado. Então vai haver em ti rios de água viva. Não te esqueças de dar o teu like, escreve o teu comentário, inscreve-te no canal, se caso tu ainda não te tenhas inscrito. Até a próxima vez, fica bem, na paz de Jesus Cristo. Tchau!